Oi, gente. Primeiramente, boa tarde. Eu me chamo Laísa Gabriela, sou coordenadora do projeto Ocandudu. Vou fazer a descrição audiovisual. Perdão, audiodescrição. Audiodescrição. A Jéssica, vou fazer de novo. Pode fazer. Desculpe, gente. Olá, pessoal. Boa tarde. Eu me chamo Laísa Gabriela, sou coordenadora executiva do projeto Ocandudu. Eu vou fazer minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, estou com tranças verdes e pretas, com óculos preto, trajando uma blusa branca com a logo do projeto e com um relógio preto no pulso, vestindo a saia branca e sandália preta. O projeto Ocandudu, trazido do Iorubá, significa coração negro, e é um projeto que ele chega com o intuito de trazer um pouco mais de dinâmica nas ações que a gente realiza, né? Através de ações educativas, a gente tem aproximado as comunidades de terreiro. E o projeto chega hoje com esse objetivo, aqui no Ilha Xiaoming-Fan. Pela manhã tivemos uma palestra sobre acolhimento à população LGBTQIAPN+. E agora a gente vai ter uma palestra sobre legado ancestral. Este projeto foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. A Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar de número 195, de 8 de julho de 2022. Hoje a gente contaria com a presença de Dolfono Runchi e de Gabriel Freixo, mas infelizmente ambos não puderam estar conosco nessa mesa e por isso eu fiz o convite ao Babaebé, Almerson Passos, para que estivesse complementando esta mesa com a gente, que é uma pessoa que tem vivência aqui no terreiro, né? E é de uma geração diferente da de Aloísa. E eu fico muito feliz de ter você aqui conosco, Almerson. Sobre o terreiro, o Ilha Xiaoming-Fan é uma comunidade localizada no Quilombo do Alto do Tororó, em São Tomé de Paripe, e tem como orixá regente o Logum Edé. Fundado pela Ialorixá Maria Luísa Santos Cerqueira, em 1983, o terreiro ocupa uma função social de muita importância para a comunidade do Alto do Tororó. É uma casa de tradição Queto-Nagô, que traz também em sua herança ancestral os atravessamentos dos caboclos e seus entrelaçamentos afro-indígenas. A Ialorixá Maria Luísa de Logum Edé é uma abá de 76 anos de santo. Ela foi iniciada aos 7 anos de idade. Suas águas descendem do Ofonjá. Sua mãe de santo, Francisca de Oxum, era neta de santo de pai Manezinho de Oxóssi e filha de santo de Raimundo, ambos do bairro Caminho de Areia. Após a sua passagem, a Ialorixá Maria Luísa teve como seu mais velho pai de santo Ivo de Jesus, que pertencia à família de Otávio de Oxóssi, do bairro da Ilha Amarela de Camilo, que ficava na Vasco da Gama, e também teve o apoio de Talabê de Oxalá, Senhorinha de Oxum e Iaiá de Iansã. A gente vai falar agora sobre como manter o legado ancestral vivo através das gerações. De que forma o candomblé está ligado ao respeito e à preservação das tradições ancestrais. Nessa roda de conversa, nós vamos abordar as possíveis estratégias para honrar e manter vivas as heranças práticas e vivências trazidas pelos nossos antepassados, por nossos mais velhos, os abás. A gente vai dialogar sobre o ensinamento através da oralidade, a educação e os valores da religião, de uma geração para outra. Eu vou abrir a mesa passando a palavra para Iá Maria. Estou muito feliz da senhora ter aberto as portas deste espaço para que a gente estivesse aqui com essas duas rodas de conversa. E vou passar a palavra para a senhora. Boa tarde. Boa tarde. A benção a todos, mais velhos, mais novos. Agradecendo a vocês por estarem aqui, para mim é um prazer. E é dizer também como está indo o bairro, né? Eu sou feliz com eles, porque quando eu cheguei aqui foi duro, muito duro, entendeu? Até carta para me tirarem daqui foi feito, mas agradeço a Deus e a Exu que tomou conta. Eu falei para eles, vim para aqui
Não conheço nada. Vocês me trouxeram para aqui. Se isso acontecer, me escarreirarem daqui, vocês não vão ter mais outro lugar. Acabou o Candomblé aí. Mas Exu respondeu forte. Resolveu todo o meu drama. E com isso o tempo foi passando. E eu sou feliz aqui com todos. Não tenho família e ao mesmo tempo eu tenho todos. Porque me dou bem com todos, né? Todos me recebem bem. A casa tem sido um diálogo para todos, porque convivem aqui comigo. Se tiver uma dor de barriga, é eu. Se tiver um para parir, sou eu. Se tiver precisando tomar uma injeção, sou eu. Se precisar rezar, sou eu. E aí estamos com todos. Não é isso mesmo? Temos também a parte aqui do Caboclo, Laje Grande, que regem aqui o terreiro. Isso vem da minha infância, não é? Agradecendo a todos e pedindo resignação para vencer mais um dia, né? O que tenho que falar mais? Um pouco da sua história com o Laje Grande. Olha só. Sim, esse caboclo chegou a tempo, não é? Que meu caboclo mesmo é Jaguaraci. Mas ele passou à frente de Jaguaraci, vacilou e ele passou a dono. A mãe de santo dizia que era Jaguaraci. Mas nem por isso ele ficou. Diz que muito velho, Laje Grande mais novo, tomou conta. Levei anos e anos trabalhando com Laje Grande. Aqui no terreiro não tinha parte do orixá, porque eu não tinha obrigação em 7 anos. Tinha anos e anos de santo, mas não tinha obrigação. A mãe de santo foi embora e eu parei, estacionei nisso aí. Viu? Mas o caboclo não dispensava, né? Vinha fazer as suas reuniões, brincava com o povo, e com isso eu ficava dando bori, porque não podia dar para fazer mais nada do que isso. Dava bori em um, bori em outro, e a casa enchendo e o povo ficando aí, né? Até quando Logum apareceu e disse, chegou a hora. Eu imediatamente mandei a resposta. Agô, pai, eu quero que o mar pegue fogo, eu quero comer peixe frito. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Já tem um caboclo. Ainda vem mais? Ah, mas foi engano para mim. No dia seguinte, não levantei mais da cama. Andava de 4 pés. Aí corre, o que é que faz, chama o pai de santo. Eu já estava frequentando esta casa, que era para ele dar minha obrigação. Aí eu fui atrás do pai de santo, o pai de santo veio, quando chegou aqui, disse, deu 1 mês, alugou para ele comer. Já tinha eras que ele não comia. 1 mês. Meu pai, pelo amor de Deus, como vou fazer, como é que vai ser feito? Para dar comida a esse santo, fazer tudo no santo que só come tudo de 2. Como é que vai fazer tudo para dar comida a todos? Para poder chegar até lá, tinha que tirar a mão e muita coisa para fazer, né? E aí, nesse intermédio aí, foi tudo dando certo. Deus ajudou os orixás, que quando eles querem, eles abrem caminho, né? E aí deu tudo certo. Dei comida a Logum. E a casa foi se movimentando. Pai Santo, agora a senhora tem que amolar na navalha. Não foi isso que eu quis. Não era isso que eu queria, nem esperava. Comprei isso aqui pequenininho, filho. Somente para dar comida ao meu santo, porque era o que ele dizia. O santo quer comer na casa dele. Eu confiando. Aí vou fazer a comida do santo. Pronto, tudo bem. Daqui a pouco tem que amolar na navalha. Tem que raspar um iaú. Tem que raspar um requede. Ah, mas a senhora tem que ter seu órgão. Oh, não era isso. Mas a intenção valeu, né? Valeu a intenção. Aí vamos. E hoje eu estou aqui com meus filhos, agradecendo a Deus e ao orixá. Nada mais do que isso. Pronto. Vai passar para quem? Quem é? Aqui. É, você primeiro. Pode dar continuidade. Colofé a todos e todas. Então, vocês sabem a responsabilidade que é, né? A responsabilidade de estar nesse barco com a Yalorixá Maria Luísa.
né? Porque sabemos que candomblé é coisa séria, muita responsabilidade, muitos desafios. Minha avó, que é minha avó também, né, consanguínea, é uma senhora de 83 anos e eu sou um jovem de 37 anos. Né? São gerações diferentes, muito distintas, né, com pensamentos diferentes, muita coisa parecida, o povo fala, né? Eu falo, ai, você parece mais com sua avó do que com sua mãe. Né? Então, falar de legado é falar de como é que a gente vai conseguir juntar, numa perspectiva comunitária, as gerações para que haja um projeto de libertação e resistência com os povos de terreiro. A gente tem percebido uma espetacularização muito grande em relação aos conflitos que existem, né? É o famoso conflito, os mais velhos versus os mais novos. Né? A gente cansa de ver aí nas redes sociais os mais novos, sobretudo, né? A juventude, de dizer, saí porque não deu certo, por isso, isso e isso, porque mãe de santo é isso, porque pai de santo é isso. Mas ninguém procura refletir sobre como é que a gente vai construir esse barco. Né? Porque os mais velhos são os responsáveis para que nós estejamos aqui e que a gente continue isso. Sem os nossos ancestrais, sem os nossos mais velhos, não seria possível. Sem a dedicação de A. Maria Luísa, para que o que era pequeno para ela se tornasse esse reinado grande, né? Sem a existência dela, a gente não estaria aqui hoje fazendo isso. Né? Ao mesmo tempo, existe um desafio de, dentro dessa tradição, a gente entender qual é o meio termo. Porque Orixá diz, precisamos viver em equilíbrio. Né? Não é perfeição, é equilíbrio. A gente precisa do mais velho para que possa cuidar da gente, para que possa nos orientar, nos dizer o caminho, né? Das pedras. Né? A gente briga, né? Mas a gente se ama, mas a gente briga. Né? Então, assim, porque quando eu digo a gente briga, porque realmente são gerações muito distintas. Né? Então, conseguir fazer esse movimento de equilíbrio entre os mais velhos, né? Essa antiga geração, a geração mais nova, talvez seja um dos grandes desafios do candomblé na contemporaneidade, se não for o maior, né? Que é dar continuidade a uma tradição que tenha respeito, que tenha princípios, mas que também tenha o processo contínuo, porque não existe tradição sem continuidade. Né? A gente pensa assim, é tradição imutável. Não, a tradição não é imutável. A tradição ela é mutável. Tradição não é fundamento. Eu estou dizendo tradição, por exemplo. Temos a nossa mãe aqui, Maria Luísa. Em algum momento que demore muito, em algum momento alguém vai suceder, né? Isso aqui. Então, eu estava falando sobre isso quarta-feira, não foi? Quem vai suceder tem outra forma de pensar. Não tem como ser igual. Mas e a gente de terreiro? Como é que a gente constrói itinerários formativos para que essa transição ou esse legado se perpetue, mas que também tenha acolhimento? Né? Porque, assim, muitos daqui que são mais novos podem ser futuramente um babá, um Ialorixá, para dar continuidade a isso. É a mesma coisa que legado consanguíneo, em sua maioria. Né? Então, eu acho que o legado é algo que a gente precisa construir muito. Há ainda uma rivalidade muito grande entre a velha geração e a nova geração. A velha geração normalmente fala bem assim, marmotagem, que nada, tudo errado. Não. A gente entende que realmente tem muita coisa que não está legal. Não é? É sobre responsabilidade, sobre ética com orixá. Mas tem muita coisa que não é sobre isso, é sobre forma de pensar mesmo. Né? Forma de lidar, forma de escutar. Às vezes minha avó gosta de X, eu gosto de Y. Às vezes a gente discute, eu digo, não precisamos concordar com tudo.
né? Ela concorda com uma coisa, respeitando a ancestralidade, respeitando a hierarquia. A orelha não passa a cabeça, a gente sabe disso. Mas o orixá, ele sabe o que é que ele está fazendo, né? O orixá sabe o que faz. E a gente só vai perceber isso quando a gente faz sankofa, o que é volte e pegue. Tem coisa que a gente não entende nada. Só depois, com o tempo, você olha para o passado e diz: agora eu entendo porque eu passei por isso. Agora eu entendo porque eu estou vivendo isso. Né? Porque é esse lugar de volte e pegue. Então, o orixá sabe, mas a gente não está nesse tempo do orixá, né? A gente vive no Cronos, no tempo do Ocidente, no tempo real. O orixá vive um outro tempo. E o orixá, ele é um caminho que não é totalmente decifrável, porque senão não haveria fundamento, não haveria mistério, não haveria, né, essas questões todas. Então, assim, esse momento que o Projeto Ocandundu proporciona para a gente é muito importante, sobretudo para trabalhar essas questões de nós para nós. Eu sempre digo isso à minha irmã, Gabriela, né, que é muito difícil a gente ver um movimento de formação com a gente mesmo, todo mundo que cultua orixá, que tem as nossas demandas, nossos desafios. Mas é isso, estamos aqui para dar continuidade, respeitando a tradição, mas não deixando também de respeitar a nossa existência. Né? Porque somos um corpo que existe, temos desejos, temos vontades, temos falhas, temos equívocos. Às vezes eu olho assim e digo: poxa, meu pai Logum, por quê? Mas no fundo depois ele me diz assim: você está no seu tempo, as coisas vão acontecendo. Ele não me escolhe à toa, ele não escolhe ciclano à toa, ele sabe o que é que ele está fazendo, né? Então não adianta você colocar a carroça na frente dos bois se você sabe que o caminho só se faz caminhando. Temos tempos diferentes, às vezes Mia fala: não, você tem que ser assim. Eu entendo, sei que ela faz isso, eu sei que muitas vezes ela está certa. Mas aí eu também digo: poxa, mas eu tenho um tempo também que é meu, né? Um tempo que Oxóssi me deu. Eu sou filho de Logum, mas sou filho de Oxóssi também. Oxóssi é pai de Logum, mas não são iguais. Então, a gente vai construindo um caminho que seja possível para a comunidade, mas também um caminho possível para o nosso Odu, para o nosso caminho, o nosso destino. Né? Eu acho que é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido e seguimos aí. Eu convido agora a Ebami Janaína, né, que é uma pessoa que foi iniciada aos 12 anos de idade. Ela tem 21 anos, né, e foi interessante trazer você aqui para essa ótica hoje, justamente para que você traga também um pouco da sua vivência e fale sobre os seus aprendizados e como é para você, dentro deste espaço de terreiro, como foi para você passar por esses processos da infância para a vida adulta, hoje sendo um Ebami, sendo uma mulher de Candomblé. Boa tarde, peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos. Meu nome é Janaína, eu tenho 21 anos, sou Ebami de Xangô. E como Gabriela falou, eu fui iniciada aos 12 anos, então eu não tinha dimensão do que era estar dentro do Candomblé. Eu não tinha dimensão do que era o adentrar. Eu só sabia ali como simpatizante, né? Eu via meu tio, que era Babalorixá, se manifestar, e meu pai também. E eu lembro que, depois da minha iniciação, meu pai me chamou para conversar e falou: minha filha, hoje, se eu for me embora, eu deixo um legado. E para mim, aquilo dali foi... Eu fiquei, gente, eu só tenho 12 anos, eu estou carregando tanta coisa. E hoje, como Ebami, eu entendo coisas que aconteceram no meu passado. Né? Acredito que as pessoas têm uma mente muito retrógrada. Quando eu falo que eu fui iniciada muito jovem, as pessoas ficam: sua mãe deixou? Como assim? Né? E eu venho quebrando isso. Porque, assim, legado ancestral é a gente entender quem somos
para que viemos e quem foi pessoas, quem foram, né, outras pessoas para hoje darmos continuidade, né? O meu legado tem meu tio, tem meu pai, mas dimensão de candomblé eu só vim ter, né, depois da minha obrigação de 1 ano. E aí que eu vim realmente acordar. Não vou dizer que o candomblé é algo fácil. Não é. É muita responsabilidade. Teve dias que eu me perguntei a Xangô por que ele tinha me escolhido. Mas agora eu entendo o porquê que ele me escolheu. O porquê que eu sou filha de Xangô. O porquê que eu carrego esse legado da minha família. Né? Um dia eu quero que meus filhos também falem, minha mãe se foi, mas ela deixou um legado, que foi eu e minha irmã, né? Ou eu e meu irmão. Dizer que candomblé não é fácil não, gente. Não é, acreditem. Mas a gente, né, vai quebrando paradoxos e seguindo. Aproveitando, né, a deixa, eu observando, a senhora é uma pessoa de quase 80 anos de iniciada. Assim, eu queria saber, dentre todo esse período, quais foram as principais dificuldades que a senhora enfrentou para chegar onde a senhora está hoje? E quais foram as estratégias que a senhora percebeu por esses caminhos? O que é que a senhora precisava seguir? Porque hoje a gente está aqui, né, no Ileaxão Minfã, tem a possibilidade de partilhar, de participar dessa roda, mas para estarmos aqui, houve todo um processo. Né? A senhora passou por um processo de chegar nesse lugar, de ter o reconhecimento, de obter respeito, de colocar o braço da senhora aqui para construir esse espaço também. Então, queria que a senhora falasse um pouco sobre esses desafios e como hoje, né, esses anos depois, como é para a senhora estar aqui? Não foi fácil, foi difícil. A começar pelo casamento, que eu tive que abandonar. Quando eu fiquei noiva, o orixá, o caboclo, como sempre, me pegou e disse, acaba tudo isso aqui agora. Eu virei para o noivo e disse, quem quer você sou eu, não é o caboclo. Não tem nada a ver. Vamos seguir. Continuei. Dei continuidade ao noivado, veio o casamento. Eu morava na Vasco da Gama, na Ladeira de Palmeira, fundo com Bogum. Astrogildo Bonfim de Jesus, o proprietário. Tinha um serviço de alto-falante. Ele era até de lá do Bogum, ou da Casa Branca. Bom, daí, na maternidade, eu acordei com o pessoal me chamando, que eu estava gritando uma cobra imensa, que estava lambendo minha filha toda. Quando ela veio para meu lado, eu comecei a gritar. Acordei com o pessoal me chamando. Tudo bem. Quando eu cheguei em casa, lá foi um sonho. Quando eu cheguei em casa, foi uma cobra de verdade. No dia 23 de abril, eu faço aniversário de santo. Aí, quando eu abri o olho de manhã, olha a cobra que eu vi no sonho, no hospital. Ela veio de verdade. Minha filha, imensa, uma imensa cobra. E eu disse para ele, olhe para ali. Quando eu disse, olhe para ali, ele pinotou lá, põe o menino e pinotou lá. E eu, daqui para baixo, não fui mais mulher para nada. Não saí do lugar. Me adormeceu. Vem a cobra. Vindo para meu lado, em minha direção, no telhado. E olhando, mas não tinha mais corpo para sair do lugar. Querendo sair, mas cadê? Ilha. Devagarzinho, ela foi, se enrolou toda e ficou. No caso, eu estou aqui, ela está aqui. Quer dizer, se caísse, era em cima de mim. Bom, devagarzinho, quando ela se enrolou, começou a roncar. Aí o pessoal disse, a cobra está dormindo, roncando como fosse um ser humano. Levanta, Luísa, sai daí. Fui devagarzinho, peguei a menina e fui saindo, me arrastando devagarzinho. Saí da cama. Chamei os homens, se eu viver e disse,
essa cobra é um mistério. A senhora é de Candomblé? Eu disse, não. Não. A senhora não é de Candomblé? Eu disse, não. Essa cobra é um mistério. Essa cobra não está só. Uma serpente. Não é uma cobrinha, uma serpente. Mata essa cobra. Jogaram um plástico em cima da minha cama. Os homens meteram fogo embaixo. Quando ela se jogou em cima da cama, meteram o pau. Matou a cobra. Tudo bem. 3 dias depois eu ravo que nem bicho. De dor de cabeça. 3 dias depois, leva para casa da mãe de santo. Voltei. Quando eu cheguei lá, ela me recebeu dizendo: o que você tem, nem eu, nem ninguém vai tirar. Posso fazer nada para você. Fazer muito é chamar o santo, pedir agor, misericórdia. Isso foi feito. Ajeitou, tal, eu melhorei e vim embora para casa. Só a briga. O orixá não me pegou mais, o caboclo começou a pegar, e aí o marido dizia: eu não vou ficar com 2 homens dentro de casa, eu e você, falando como homem, dando rojão, mandando em mim, dando ordem aqui dentro, acaba com essa descaração aqui dentro da minha casa. Era como ele falava, né? Bota mais pertinho do... Aí pronto, daí desandamos, larguei a casa com 6 filhos. A demanda para criar. Desempregada, não tinha casa, não tinha despesa, não tinha nada na vida, para sofrimento. Sofrimento, comendo muita folha, caía na... Como é o nome da folha? Taioba. Muita taioba, siri na beira da praia eu ia pegar, jogava dentro da taioba e comia e dava comida a ele ficou forte, bonito, só vendo o menor que eu trouxe. Aí foi minha vida, foi um sofrimento, foi luta. Mas o caboclo sempre ali. Sempre me pegando. Como ele falou para ele, que eu tinha que ir embora da casa dele, mas aquela parede não passava. Se aquela parede passasse dali, ele não se chamava Laje Grande. Mas eu tinha que sair dali, da casa. Eu tive que sair. Sem nada, os outros pagando um aluguel para mim. Comendo essas comidas, como eu já falei. Né? E fui vivendo. Daí achei uma amiga que disse: vai fazer um curso de enfermagem, eu pago para você. Eu fui, fiz o curso de enfermagem. Primeiro lugar que eu fui estagiar ficou comigo, foi a Crisu. Daí vai, as coisas foram organizando, foi melhorando e tal. E eu sempre dando a reunião do caboclo, porque o orixá não pegava, só o caboclo. Eu dando a reunião do caboclo aqui, ali na casa de um, na casa de outro, que eu não tinha onde dar. Ia na casa de um, na casa de outro. Todo dia fazia uma foliazinha. Pronto. E foi levando a vida, foi levando, até chegou uma hora que o orixá chegou e me redimiu, como eu falei para você, né? Que ele queria comer. Eu disse: o mar pegue fogo, eu quero comer peixe frito. Um é de pouco, 2 é bom, 3 é demais. E tive que voltar para dentro do Candomblé. Aí eu procurei um pai de santo, e achei esse velhinho. Foi que aí deu minha pregação. Eu estou aqui. Entendeu? Mas foi com essa luta. Muito sacrifício, muita coisa. Mas venci. Eu queria aproveitar, né, mais cedo a gente estava lá fora conversando, né, sobre essas dinâmicas das nossas trajetórias. E aí Babá Quequerê falou um ponto da história dele, de que ele era trigêmeos e de que hoje ele está aqui por muito dos processos que ele passou. O senhor é uma pessoa mais velha, é o Babá Quequerê da casa. Eu queria ouvir um pouco do senhor. Como foi esse processo e como é para o senhor hoje, um homem preto de terreiro, né, um abá também, passar por essa trajetória, né? Para mim, que é uma trajetória vencedora e exemplo, né? O senhor falou ali, eu fiquei assim, eu disse, poxa, me tocou de certa forma, porque não foi uma trajetória fácil.
Então, eu queria entender também esses desafios e como é para o senhor hoje estar numa casa conduzida por uma abá, por uma pessoa mais velha e que passa por todos esses desafios, desde a questão desse avanço, né, que a gente tem hoje em relação às tecnologias, a todo esse processo. Como é que foi para o senhor? Boa tarde a todos. A bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, aos meus iguais. Me chamo Baba Arnaldo Logun Edé, né? Fiz santo com a Ialorixá, evangelista Carvalho do Santo, Anjo do Oxum Pará. Sou neto de santo do final do Manuel Rufo de Souza, ou melhor, bem conhecido no mundo, né? Manuel Bom no Pó. E minha trajetória de vida foi um pouquinho longa. Hoje em dia eu agradeço muito primeiramente a Deus, ao Ogum, a Logun Edé, né? E aí a Lorixá Maria Luísa. Hoje eu pego na mão dela, eu digo assim, nós dois unidos, a gente vai longe, né? Não foi à toa que o orixá da casa me tirou como babá querer da casa, né? Maria Luísa foi uma mulher que entrou na minha vida assim, no momento certo, na hora certa, né? E ela sempre dizia, vem pro lado de cá. Foi uma mulher que praticamente me viu nascer, me viu na barriga da minha mãe, né? Como eu estava dizendo a você, eu sou trigêmeos, meu signo é gêmeos, dentro do candomblé eu raspei logo uma ideia. E estou vivo por orgulho do destino, porque eu também sou abusado, eu sou gaiato, né? Não me entrego fácil não, viu, gente? Não me entrego fácil não. E minha trajetória de vida, assim, foi um pouco sofrida, como está sendo, mas eu me acho um homem vencedor, guerreiro, sim, entendeu? Eu, quando falo assim, orixá, eu me entrego assim de corpo e alma, porque orixá hoje é a minha vida. Orixá é a minha vida, orixá é o ar que eu respiro, e tudo que eu tenho, desculpa quando falo, eu me emociono muito em falar um pouco do meu passado, só quem sabe é a gente mesmo, né? Então, como eu estava dizendo, orixá hoje é a minha vida. Eu estou vivo porque Deus primeiramente existe e o orixá me quis nessa terra ainda, né? Já tive muitas coisas para passar, para ir embora. Não está nem mais aqui falando nada com vocês. Mas o Ogum sempre disse assim, meu filho, estou aqui. É por isso que eu digo às pessoas, gente, o menino de hoje, o Abian de hoje, ele é o abá da manhã. Ninguém nasceu no candomblé sabendo nada, não. Entendeu? E digo mais, como eu digo aos meus mais velhos, entendeu? Vamos respeitar os nossos novos, sabe por quê? Lá atrás, quando eu era mais novo no axé, quando Maria Luísa era nova no axé, a gente sempre respeitamos os nossos mais novos. Por que não respeitar eles agora? Né? Verdade? Então, minha vida no candomblé foi um pouco sofrida, assim, entendeu? Eu vim de um terreiro de candomblé que minha mãe de santo, ela dizia assim, é pau mesmo. Quem era besta dizer ela que ela estava errada? Quem era maluco? Eu fiquei no terreiro Yaomim, fiz santo por lá, até antes da minha mãe de santo, e por Orum. Não é verdade? Não deu ficar na casa da minha, eu saí porque as coisas já não estavam mais andando do jeito que eu andava, né? E Maria Luísa sempre dizia a mim, na minha casa você ia fazer isso, isso, isso. Eu dizia, eu brigava muito com ela, como até hoje a gente briga. Mas ela é pra viola. Debaixo do bastidor, mas a gente briga, mas depois a gente acaba se entendendo, mas ela. Já viu aquela história? Amor e paixão, amor e ódio? É nós dois, né? Ela é cabeça dura, também tem cabeça de coco, não fico atrás, não. Mas, enfim. Aí nada que tá o Ogum entra no meio, meu filho, bora, calma esse negócio, a gente acalma. Então, assim, minha vida foi muito sofrida, sabe? Então, eu vim de um lugar que... a gente respeitava o orixá. O que está faltando dentro do candomblé é aquela coisa chamada união, entendeu? É a gente, que somos mais novos, mais velhos, respeitar também os mais novos. Por que não respeitar eles? Tem que respeitar, sim, entendeu? Bênçãos foram feitas para ser trocadas. Hoje em dia, eu vejo pessoas, chega, bença fulano, Deus te abençoe, e vira a cara para o lado. Gente, pelo amor de Deus. Isso não é disciplina de axé. Outra coisa que eu piro dentro do candomblé, entendeu? Tem uma mão, se eu dou a benção, fulano, benção, beija a mão do fulano, espero que beije a minha, não, ele vem no queixo. Eu pergunto, cadê a disciplina do axé? É isso que é disciplina do axé? Que tá feio, tá me entendendo? E candomblé tem uma hierarquia muito linda, o nosso candomblé é rico, entendeu? Olha, é uma das religiões mais ricas e poderosas que tem, é o candomblé. O nosso axé,
A gente dá o que comer a quem tem fome, a gente dá o que vestir àqueles que estão nus, né? Tá sem um transporte, a gente tome aqui, tá entendendo? E vida que segue, gente, vida que segue. Hoje eu estou aqui, eu estou feliz. Eu estou na casa da Maria Luísa de Logunedé, sou babaqueira da casa dela, né? Eu não alcancei essa roça aqui, não. Não era assim, não era esse barracão. Por aí vocês tiram, né? Pelo menos quantos anos eu tenho aqui dentro, né? Então, foi muita luta para chegar até onde eu cheguei, e graças a Deus, né? Roma não foi feito dentro de um dia, entendeu? E eu digo às pessoas, lutem que você vence. Lutem que você vence. E primeiro conselho que eu dou, respeite seus mais velhos, respeite os órgãos das suas casas, respeite os EQED, que elas são mães, porque afinal de contas, a gente que vira com santo, eu, Maria Luísa, Almerson, outros e outros que rodam com santo, a gente vai embora. Quem toma conta da casa? A casa fica entregue a quem? A EQED e o Algã. Eles que são nossos olhos. Entendeu? Você vê que na hora que o orixá toma a gente, qual é a função do EQED? Vir em cima da gente, tirar um relógio, tirar uma pulseira, guardar tudo a gente, conduzir aquele orixá para mudar de roupa. Não é verdade? Enquanto o Algã está ali na sala, espiando tudo. Está entendendo? E por que não homenagear os Algãs? Por que não homenagear uma EQED? EQED é mãe. Está aqui, minha mãe é EQED, minha mãe Denise, né, minha mãe? Denise de Iemanjá, entendeu? Porque sem ela, na verdade, sem a EQED, nós não somos nada. Sem o Ogã, a gente não é nada. Será, gente, que um babalorixá ou um elorixá vai para cima de uma engoma, tocar, para ele mesmo se virar? Isso não existe, entendeu? Então, isso é uma das hierarquias do nosso candomblé, entendeu? Eu vim de um tempo que, para subir no atabaque, o Ogã, ele tinha que ser o Ogã. Não desmerecendo a quem faz isso. Está me entendendo? Mas eu acho lindo quando eu vejo um Ogã chegar numa casa de candomblé com sua camisa branca, o seu chapéu de Ogã, que aquele chapéu que ele traz no ori dele, está entendendo? Além de ter um fundamento muito forte, é a carta dele de identificação. Olha, o Ogã fulano chegou, olha lá. Que antigamente se conhecia o Ogã pelo chapéu. Está me entendendo? O Ogã antigamente não se usava equeté. Esse aqui é até pano de cabeça feito para Ialorixá e Babalorixá. Eu acho lindo isso aí, entendeu? E minha trajetória de vida é essa aí. Muito obrigado a todos, obrigado mesmo pela pequena colaboração e vida que segue. Tá pegando? Almoçar aqui perto? Tá, você teria que botar uma cadeira E aí agora eu sigo para você, Jana, para a gente entender você na sua trajetória, nesses 10 anos de iniciação. A gente sabe da importância do aprendizado, né? E que no candomblé a gente aprende muito observando, né, com os nossos mais velhos e através da oralidade. Então, para você, enquanto EBAME hoje em dia, como foi esse seu processo de aprendizado? Como foi esse seu processo de entender, como você disse, que você é a continuidade, né, do seu pai? Então, como foi esse caminho que você percorreu até aqui, para que futuramente você consiga deixar um legado? Bom, eu sempre vi, né, meu babalorixá em rodas de conversas falando. E eu sempre entendi assim, hoje eu tô aqui escutando, mas amanhã vai ser eu sentada na cadeira falando. Então eu tinha que entender o que ele estava falando, absorver primeiramente, para um dia passar para as pessoas, porque a gente só pode dar o que a gente tem. Eu não vou falar que eu não aprendo com meus mais novos, porque eu aprendo sim, não é só com meus mais velhos. A minha maior referência de aprendizagem é a minha irmã, né? Tem coisas sobre
o Gege mesmo, que eu não tinha tanta profundidade. E ela, não, Jana, é assim, né? Isso serve para isso. Porque a gente tem que quebrar que só o mais velho serve para ensinar. A gente precisa quebrar isso. O mais novo também ensina. Eu sou uma EBAME, tenho 10 anos e aprendo com uma IAO. Aprendo com uma IAO. E por ela ser IAO, é mais nova que eu também na idade, tem mais vivências que eu. E, minha irmã, isso está errado. Minha irmã, você tem que fazer assim. Minha irmã. Então, toda a minha trajetória no candomblé tem também os meus mais velhos, o meu babalorixá, a minha lorixá, mas também tem os mais novos. Tem os mais novos. Eu sempre falo, né? Gabriela, ela é muito importante na questão ética, porque se hoje eu me encontro como mulher preta e sei o meu lugar, foi vendo minha irmã. Porque é difícil ser mulher preta de candomblé e viver numa sociedade completamente preconceituosa, completamente racista. Fugi um pouco do tema. Mas eu quero deixar isso salvo. Porque as pessoas, os nossos mais velhos, falam muito sobre... porque o IAO desmerecendo, porque eu já vi, eu já passei por isso. E não é assim, gente. Eu garanto a vocês que tem muito mais novos que sabem muito mais coisas do que os mais velhos. Do que os pais de santo que têm 20 e poucos anos de santo. Eu garanto. Quando eu fui convidada para isso, eu fiquei um pouco com vergonha. Mas eu sabia o meu lugar. E até porque, como eu disse, minha irmã mesmo... Não, Jana, você tem que se jogar. Você é um EBAME, você vai fazer 10 anos de santo, né? Você tem uma trajetória, você tem um legado. E é o que eu digo. Quando eu não estiver mais aqui, quando eu virar um ancestral, porque a gente quer de candomblé, a gente não morre, a gente vira um ancestral, eu quero que meus filhos entendam o que foi a passagem de Janaína aqui. O que Janaína fez em vida, para eles também passarem para os filhos dele. Minha mãe fez isso, isso e isso. Então, minha irmã, eu agradeço a você pela oportunidade e também por ressalto novamente várias outras vezes, que vamos dar mais atenção às pessoas jovens dentro do candomblé, porque os jovens também têm muita coisa a agregar, muita coisa a ensinar para a gente. Né? Hoje eu sou uma mais velha, que é jovem, mas eu escuto uma mais nova. Então, é isso, gente. Ela falando das coisas assim me deixa até emocionada. Eu fico me segurando, né? Porque eu conheci Janaína, ela tinha 14 anos de idade. Como eu falei mais cedo, eu tenho 34 anos. Acho que eu tinha 28, né? Quando eu te conheci. 27. E eu vi uma adolescente, né, se tornar uma mulher, mãe, uma pessoa que tinha a autoestima muito abalada, né? E a gente se acolher, isso faz parte do nosso legado também. Então, por observar a forma que ela era, eu dizia assim, eu preciso dar uma atenção para essa menina aqui. A gente se identificou muito de cara. E de 3 anos para cá, a gente se aproximou ainda mais. O pai carnal dela é meu pai pequeno. Então, eu pensava assim, eu não tive uma pessoa na idade dela para me pegar assim pelo braço. Por mais que eu seja uma vodum, seja mais nova do que ela no santo, mas na idade civil eu já tenho determinadas vivências. Então, eu dizia assim, eu preciso pegar essa menina pelo braço e mostrar para ela que ela é capaz de ser alguém. Sabe? Que ela é capaz de seguir um caminho, que ela é capaz de fazer uma faculdade, que ela é capaz de estudar, que
através do candomblé a gente pode ter esses caminhos também, porque o candomblé é uma escola que a gente nunca se forma, é uma escola que a gente aprende o tempo inteiro, né? Eu tenho muito esse pensamento comigo. A gente está no candomblé, é uma faculdade que você está ali, sempre vem uma matéria, cada semestre é uma novidade. Então, essa minha vivência para com ela, né, para com essas questões, para mim foi muito importante, porque eu vi e vejo o crescimento dela. Assim como Cassandra, né, e a Ebe que está ali. São duas pessoas jovens, Cassandra também é BAME, foi iniciada nova, e são pessoas que eu vejo um potencial muito grande. E que quando eu enxergo isso, eu digo isso para as duas, eu digo, você tem capacidade de fazer isso, você pode fazer isso, você consegue fazer isso, eu sei que você dá conta disso. Porque no passado eu não tive uma pessoa para acreditar em mim dessa forma, além da minha família, né? E das poucas pessoas que eu tinha ao meu lado. Então eu acho que é importante, nesse espaço que a gente tem de terreiro, de candomblé, a gente saber acolher os nossos, a gente entender que a gente, numa palavra que a gente dá, às vezes impulsiona e muda a trajetória de uma pessoa. Porque isso aconteceu comigo. Eu fui desacreditada de mim mesma em uma palavra que uma pessoa me deu. Você é capaz. E eu tomei isso para mim e fui buscando estudar, fui buscando fazer alguma coisa, fui buscando trazer um diferencial até para a nossa religião. Esse projeto surgiu a partir dessa perspectiva. Porque eu queria fazer algo diferente, eu dizia, tem que ser alguma coisa que a gente vai se ajudar. Como é que a gente pode se ajudar? Porque tô cansada de ver mais do mesmo, tô cansada de ver pessoas brancas se aproveitando das nossas fragilidades. Então, o que é que eu posso fazer no candomblé que vá me ajudar os meus mais velhos, ajudar os meus mais novos de alguma forma? A gente reconhecer as nossas potências, a gente se entender, a gente se acolher, se fortalecer. E assim surgiu o projeto Ocandudu e hoje nós estamos aqui. Graças a Exu, a todos os Oduns, a todos os orixás. Vou passar a palavra agora para Almerson. Faz uma pergunta. Para você falar um pouco também dessa sua dinâmica. Quanto a... Sim. Vou ser rápido. Vou tentar. Meu primeiro processo no candomblé, minha família é de axé, é de candomblé, né? Mesmo todo mundo já precisou e ainda precisa, né? Então, assim, a minha família materna, ela tem uma tradição muito grande com o candomblé. Eu iniciei no candomblé no Bori aos 9 anos. Hoje eu tenho 37 anos. Fiz Bori, enfim, por questões espirituais, sobretudo. E vim fazer fazer iniciação ao culto de Oxóssi em 2021. Então, assim, iniciei no Bori com 9 e fiz santo com 34, 33, enfim. Era para ser esse tempo. Eu não questiono o tempo do orixá. Quando eu vim fazer santo, para mim, teve uma época que eu não achava que fosse fazer mais santo, porque já estava muito velho. Eu falava, aí todo mundo, você é rodante, nananã. E nós temos uma tradição na casa, né, que as pessoas precisam se iniciar enquanto eleguns, que são pessoas que rodam com orixá, né, precisavam fazer o bolonã. Então, o santo não me pegava. O jogo dizia que eu era rodante. E nada acontecia. Então eu falei, vou ficar na minha de Abiã mesmo. E foi assim, 25 anos, 27 anos enquanto Abiã. De lá para cá, muitas crises, né? Até se eu quero, se eu não quero. Eu acho que todo mundo aqui em algum momento já teve suas crises, isso é muito normal. E depois de um certo tempo, lá para 2020, eu recebo a primeira mensagem de Ogum, de minha mãe de santo, dizendo assim, vem cá, seu moço, chegou sua hora. Você tem que receber o que é seu. Eu falei assim, eu sou Abiã, agora eu tenho que receber o que é meu? Como assim eu vou receber o que é meu? Mas nesse processo eu fui também me preparando de Oxóssi, né?
Então eu fui na estratégia ali, boca fechada, pé ligeiro, juntando dinheiro. Ele dizia que eu tinha que dar obrigação. Eu falei, se ele está dizendo que eu vou dar obrigação, então eu vou fazer meu processo. E aí depois Logum também, Logum meu pai, né, disse, você tem que dar essa obrigação. Então eu me iniciei em 2021, sendo um Elegum, saindo com cargo, porque Logum me deu cargo de Otumbabaebé da casa, né? E foi uma experiência para todos do terreiro muito diferente, porque eu, enquanto Elegum, fiz santo acordado. Né? E possivelmente foi um desafio, sobretudo, para minha Iá, porque nunca tinha participado, né, de um processo assim. Né? Desafio para todo mundo, para minha Iá, para meu pai pequeno, babaquequeira da casa. E sabe o que é Diabian nascer com cargo? Aí você faz, nossa, é uma criança que já tem que aprender a andar. Imagine uma criança que nasce e tem que andar. É louco, né? Isso. Porque o tempo do orixá é outro tempo, né? Você recebeu, você tem que ter responsabilidade. Então, eu não tive esse período do Muzenza ou do Iaú, né? De ir aos poucos. Tem coisa que você recebe pelos peitos e você tem que dar conta. Não é? É o B.O. da vida. Mas isso foi desafiador para mim, porque eu tenho uma avó que eu amo muito, né, sobretudo, e eu fiquei naquela de ter que corresponder a essa avó. No início do meu processo de santo que eu fui iniciado, eu entrei muito nessa dinâmica, eu tenho que responder a minha avó tudo, assim, de ser reconhecido, né? Mas só que o candomblé, quando você dá aqui, ele toma aqui. Quando você dá aqui, o candomblé não para. Assim como o candomblé é uma escola eterna, mas quanto mais você dá para o candomblé, mais o candomblé ele exige. Né? Então foi um desafio muito grande para mim, inicialmente. Adoeci mentalmente, muito. Mas aí, em algum momento, a chave vira, né? Assim, eu sei que eu tenho muito que aprender, sei, e não tenho nenhum problema em relação a isso. Mas sei que eu preciso entender também o tempo que é da casa, mas também o meu tempo. Então, é aí que entra a questão do legado, né? Eu preciso dar continuidade a esse processo, né? Ao legado da minha mãe de santo, enquanto filho dela, filho de santo, mas também preciso entender o equilíbrio disso. Até que ponto eu dou, mas até que ponto eu também quero receber. Né? Como já dizia Exu, você não vai para o mercado de Exu, estava falando isso com eles hoje. A pior coisa é você ir para o mercado da vida para trocar e sair roubado. Você não pode ir no mercado da vida e sair para trocar e voltar com a mão vazia. Porque se você volta com a mão vazia, você não está cultuando Exu. Então, esse movimento de troca de gerações totalmente diferentes, 38, 83, é um desafio. Eu sabia que era desafiador, mas também é frutífero. Eu vejo minha mãe de santo muito mais acessível do que antes. Por isso que eu acho que a gente também precisa parar de ficar vilanizando as pessoas. Nós temos um costume no candomblé muito grande de vilanizar os mais velhos, né? Trazer uma dinâmica acusatória constantemente, né? Mas a gente precisa se colocar no lugar dessas pessoas, entender qual é o limite e também o que é que a gente aprende com eles e seguir. Então, para encerrar, vocês não podem ter... Aí eu digo vocês sobretudo, todos os mais novos, inclusive os meus filhos mais novos, né, do Ilhaxel Minfã, que também têm os desafios da vida, não podem nunca esquecer quem são vocês, né? Somos filhos de orixá, então carregamos uma coroa. Né? Quem carrega ori, carrega coroa na cabeça, não carrega coroa na bunda. Tem um provérbio que fala assim, né? Quem tem cabeça, carrega coroa na cabeça. E não na bunda. Mas tem um peso da coroa, né? Então a gente precisa ter muito... E aí é um movimento que eu faço comigo. Eu preciso me acolher muito. Assim, me acolher, entender que eu vou falhar em algum momento, que eu vou pisar na bola, que eu vou esquecer algo.
para fazer, que eu tinha que fazer. Às vezes, você esqueceu, eu digo, desculpa, realmente eu esqueci. Ela tá pensando no que candomblé é isso? Candomblé é jogo duro. É verdade, é mesmo. Né? Hoje mesmo ela disse isso para mim. Cadê isso? Eu... Ah, mas você estava aí ontem, 2h da manhã, conversando. Falei, não, e eu estava fazendo a caçar. Ela, mas cadê? Ela está errada? Não está errada. Né? Porque é assim que a gente aprende. Mas eu também preciso filtrar para entender até que ponto eu me acolho. Porque senão eu vou entrar num looping de ficar querendo corresponder o tempo todo e ser reconhecido, que eu não vou nem chegar aos 40, eu já sou estressado, ela sabe. Eu já sou estressado, tudo agora meu coração palpita. Aí ela disse, meu filho, você está tão novo e já está assim, mas é um movimento que a gente precisa fazer consigo, né? Essa relação com o orixá é uma relação insubstituível. A relação que eu tenho com o Oxóssi é insubstituível. A relação que eu tenho com o Xum é insubstituível, né? Não é minha avó, Meiá, não é Babá Quequerê que vai me dizer como eu tenho que me relacionar com o Oxóssi. Eu que tenho que descobrir e construir a minha relação com o Oxóssi. Oxóssi é meu caminho, é o ir lá do meu destino. Né? Então, assim, tenham paciência. Devagar também é movimento. Devagar também é ritmo. E você precisa se acolher nesse processo para que você possa ser, de fato, esse legado que vai fazer essa continuidade. Porque o que tem de gente hoje desistindo, que não quer mais, que está difícil, né? E aí a gente fala assim, que nada mimimi, conversa fiada para boi dormir, que nada, não sabe o que foi que eu passei, né? Mas cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. E Oxóssi sabe o quanto eu sou responsável dentro das minhas possibilidades. Eu sou uma pessoa responsável. O Lugum não me escolheu à toa. Né? Meu principal compromisso é com o Lugum Edé e com a minha comunidade. Então, assim, eu sou feliz. Às vezes a gente fica, né, bugado, reflexivo, mas faz parte, a gente tem que se humanizar. Relacionar-se com o orixá é, sobretudo, se humanizar. Se você não se humaniza, você não sabe lidar com o orixá. Né? Então, eu acho que é muito isso. A gente vai partir agora para o final. Eu vou passar a palavra para a Ebony Cassandra. Vou pedir que a senhora venha aqui na frente. Acho importante a senhora fazer esse registro também, por ser uma pessoa nova, né, de idade, e já ter tantas responsabilidades, a gente sabe, né? Vou pedir que você se apresente e que a gente feche aqui essa mesa falando da sua vivência em relação ao legado ancestral, em relação a tudo que a senhora passa lá no terreiro Ilê-Axé, Babaigun e Culadê, e das responsabilidades que a senhora já assume, apesar da pouca idade. Então, a gente vai encerrar essa mesa falando sobre isso, né? Sobre o legado ancestral, sobre a continuidade e sobre essa vivência. Boa tarde a todos, né? Gostaria também de agradecer, né, pela presença aqui. Sua bênção, mãe. A bênção meus mais velhos, os meus mais novos. Minha mãe lhe abençoe. Hoje sou Ebome, né? E Amorô, tenho um cargo no terreiro Ilê-Axé Uguari, né, onde eu fui iniciada. Hoje tenho o meu posto, né, de Otunhaebé, lá do Ilê-Culadê, que é um culto de Egungun. E vou contar um pouco sobre a minha trajetória, né? Apesar da pouca idade, hoje eu consigo dizer que eu sou uma mulher mesmo vitoriosa, grande, porque eu sei que eu tenho um potencial muito maior para trazer para o culto de orixá, para o culto de Egum, né? E lá atrás, apesar de já ter nascido e me criando dentro da religião, né, da nossa raiz, eu não tinha essa vivência dentro de um terreiro de candomblé, né? Então, quando eu comecei a passar mal, enfrentei toda uma situação, né, que eu acredito que muitas pessoas passam por isso, né? O orixá cobrando, sempre querendo que eu fosse iniciada. E ali os meus familiares achando que eu era nova demais para essa trajetória. E aí primeiro veio a parte do Bori,
depois o assentamento de Santo, né? E sempre ali aquela coisa, aquela chamada, vamos enrolando um pouquinho, né? E de fato, quando chegou em um momento, Oyá disse não, vai ser agora. E aí minha mãe estava lá fazendo um jogo para algumas pessoas que iriam iniciar. E nesse jogo, Oyá respondeu. E aí foi quando ela tomou aquele breve susto, né? E Oyá disse a ela que ela sabia que ela estava vendo ali que iria entrar um barco. E que era aquele barco que ela iria sair. E minha mãe falou, meu Deus, porque só tinha uma semana. E com uma semana foi uma loucura, né? Então, teve que me iniciar, porque ela disse que ou eu fazia ali naquele momento, ou sabia, né, desculpa, que já não teria mais jeito. Então, foi aí que eu iniciei, né, com 12 anos de idade. Foi para mim muito difícil, porque eu não sabia de nada, eu não entendia nada. E aí eu fui aprendendo, né, ali aquelas ferramentas, tudo que tem, né, dentro das possibilidades de dentro de um terreiro de candomblé. Até que também a minha idade era uma idade que também não é fácil, né, porque a gente está ali num processo que a gente está amadurecendo. E aí, o que é que aconteceu? Olhando lá para trás, hoje eu vejo que eu melhorei bastante, né? E que foi necessário. Orixá também foi o meu alicerce para a minha vida pessoal. Costumo dizer que candomblé, ele também é para além de uma religião, ele é para a vida. Te ensina muito a crescer, a saber respeitar, a saber o momento, saber que existe hora e lugar para tudo. E foi isso que foi me despertando e me tornando quem eu sou hoje e quem eu quero ser amanhã. Né? Quando eu parei em mim e disse assim, quem eu quero ser daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Será que eu quero continuar sendo essa pessoa? E aí eu fui mudando, fui me interessando, fui aprendendo, fui vendo a luta dos meus familiares dentro do terreiro, acompanhando a luta de minha avó dentro do terreiro dela, né? E as coisas foram abrindo, né, a mente. Até que eu fiz a obrigação, né? E um detalhe, antes de eu fazer a obrigação, o orixá, que é o Ogunwari, que é o meu amor, né, que eu costumo dizer, eu amo, sou apaixonada por orixá, mas o Ogunwari foi quem me tornou o que eu sou hoje, eu digo isso abertamente, porque foi ele quem teve paciência comigo, foi ele quem estava lá por mim, e foi ele, inclusive, que disse que naquele momento eu não estava preparada ainda a 100%, mas que no momento certo, na hora certa, eu ia saber como chegar até ele. E foi aí que eu comecei realmente a estar mais frequente dentro do candomblé, procurar saber mais. E foi quando ele disse assim, com o tempo, ele disse, não, hoje você vai pagar a sua obrigação e hoje você vai se tornar Yamorô do meu terreiro. Né? Então, isso também foi muito importante para mim. Né? É um processo que, como ele estava falando, né? Lidar com os mais velhos às vezes é complicado. Eu tiro pelo terreiro de culto Egungun, que é o que minha avó leva, juntamente com meu avô. E hoje eu estou como a terceira pessoa da casa. Né? E os bastidores ninguém conta, claro. Não tem como. Mas é muito complicado chegar para ela e falar assim, minha avó, os tempos são os outros. Né? Hoje a gente tem que ter outra cabeça. Ah, que nada, a gente fala que tem que ter uma reunião, o pessoal não vai, isso. Calma, não é assim. Cada um tem o seu tempo, né? E assim como a gente tem que respeito aos mais velhos, a gente também tem que respeitar os mais novos. A gente não vai ensinar exigindo, obrigando. A gente vai ensinar tendo aquela paciência e mostrando a ele que aquela estratégia de vida é o que vai levar ele aonde ele deve chegar. Né? E foi com estratégias, né, que liderar também não é fácil mesmo. Eu também quase adoeci recentemente, né, porque são pensamentos diferentes, opiniões diferentes. E se você não tiver um tempo realmente para você adoece. Isso é fato. Então, hoje, a gente consegue se respeitar, né, se olhar para tudo em volta, olhar que também se está ali
aonde está, é porque o orixá quis aquilo ali. Então, eu costumo dizer, eu sempre que vou liderar, eu sempre que tem alguma coisa para acontecer, eu falo ao meu orixá, que é Oiá, né? Sou de Oiá. E eu digo a ela, minha mãe, por que a senhora me colocou nessa situação, nessa posição? Então, está entregue à senhora. A senhora quis isso, eu me entreguei de corpo e alma, como eu me entrego. Então, a senhora precisa me dar discernimento, orientação, sabedoria para levar e conduzir essa situação. E aí é quando ela me dá respostas, né? Porque eu também respeito o tempo do meu orixá. E eu vejo que, no fundo, era só uma preparação ali que é de uma pessoa que ela sabe que tem muito potencial para fazer, não só por todos nós, dentro da religião, mas também por eles. E se eu estou aqui hoje, é por orixá. Orixá é a minha vida e orixá também é salvação. Eu gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a presença de cada um aqui neste espaço. Mais uma vez, agradecer a senhora Iá por nos receber, por nos acolher com estas 2 rodas de conversa. A gente teve um diálogo extremamente rico aqui hoje. Eu não vou sair daqui da mesma forma que eu entrei, disso vocês podem ter certeza. Vou ficar aí alguns dias nessas reflexões de todos esses diálogos que a gente teve aqui. E fico muito feliz da gente ter tido essa partilha. Eu acho que é necessário a gente ter essa compreensão, principalmente de quem nós somos. Este projeto ele foi contemplado nos editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura, via Lei Paulo Gustavo. Direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal, Paulo Gustavo Bahia foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir e complementar a Lei de número 195, de 8 de julho de 2022. Muito obrigada. Vodum Paona Degi a todos, a do pé. E que venha a próxima semana. Estaremos lá